Jesus, começamos a falar da importância da genealogia, porque para nós, nossos dias, esse texto está sendo justiçado. Diz que crente não lê genealogia nem para colocar ou para escolher nome de filho. Quando chega, quer pular logo, porque parece que o texto não tem importância alguma, e que não é verdade. A Bíblia mostra que Deus dá uma importância significativa aos nomes. Jesus recebeu um nome sobre todo nome. Aquele que vencer terá o seu nome escrito em uma pedrinha branca. Os nomes apontam para a identidade, identificação, para um fato importante. No caso bíblico, a genealogia ganha relevância porque tem um aspecto legal intrínseco ali. Os irmãos lembram do ano do jubileu? 50 anos, as terras deveriam voltar às suas famílias de origem. E como é que eu provava que aquela terra pertencia à minha família? Através da genealogia. Também os ofícios. Ninguém poderia ser sacerdote se não fosse filho de sacerdote. E como é que eu provava que eu era filho? Pela genealogia. Ninguém poderia ascender ao trono, a ser rei em Judá ou em Israel, se não fosse filho de rei. Também falamos que a genealogia de Jesus aparece em dois momentos na Bíblia. O primeiro que nós lemos em Mateus, que foi escrito aos judeus, e o outro em Lucas, no capítulo 3. Dissemos aos irmãos que Mateus é a genealogia legal de Jesus, onde ele mostra que ele é herdeiro legítimo do trono de Davi, que é filho de Abraão, onde mostra o aspecto formal e religioso para os judeus. A segunda genealogia, que não é igual, é a de Lucas, que provavelmente é a genealogia de Maria, que mostra a descendência humana, biológica, natural, que mostra um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e justifica Jesus como sumo sacerdote pela linhagem de Melquisedeque. Diz aos irmãos que a genealogia de Jesus mostra que a família dele não era perfeita, mas imperfeita. Citei aos irmãos um texto sagrado que mostra que os irmãos de Jesus inicialmente não creram nele. Provavelmente até o Tiago, o escritor sagrado, lá em João capítulo 7, versículo 5, pontuamos que na família de Jesus não somente tinham pessoas perfeitas. Por ser ele a figura mais importante do universo, poderia constar na sua família somente pessoas perfeitas, mas não é assim. Lá na genealogia de Jesus não tinham figuras como Moisés, Abel, Josué, Arão, Neemias, Esdras, Gideão, Elias, Eliseu, heróis da história sagrada, mas continham pessoas como Judá, e eu narrei para os irmãos a história de Judá, pessoas como Davi, que embora fosse rei em todo Israel, fez muitas proezas, mas também cometeu deslizes muito graves, ou seja, como adultério, homicídio e assim por diante. Não era perfeito. Eu disse aos irmãos, é muito perigoso quando a gente acha que os nossos devem ser perfeitos, porque nós merecemos isso, o que não é verdade. Nós temos que aprender a lidar, a tolerar com aqueles que nos cercam, especialmente nossos entes queridos, que não são como nós queríamos que fosse, porque Jesus, sendo Deus, aceitou a família que tinha e não fez nenhuma ressalva. Comentei aos irmãos que Jesus aceitou que Mateus colocasse na sua genealogia 3 mulheres. As mulheres não tinham valor naqueles dias. As mulheres eram consideradas pessoas do segundo escalão, mas Jesus não. Jesus não faz acepção de pessoas e aceitou que mulheres fossem contidas na sua genealogia. E quando ele aceita mulheres apresentadas aqui, e aí eu explico para os irmãos, a genealogia que nós lemos não está completa, havia mais pessoas. Aqui é o que o pessoal diz de mais importante, os de maior destaque, e Jesus permitiu que aparecesse aqui pelo menos algumas mulheres. Na semana passada falamos sobre a primeira mulher, que está no versículo 3, que gerou de Judá, a Tamar.
Tamar, que provavelmente não era parente de Abraão, era mulher estrangeira, mas que aparece na genealogia como uma mulher digna de nota. E por que digna de nota? Eu disse aos irmãos, porque Tamar lutou por aquilo que era justo, Tamar lutou por aquilo que era direito, embora ela engravidasse do seu próprio sogro, que agiu de forma desleal para com ela, porque Judá, ele primeiro não reconheceu os erros dos seus filhos. Os seus dois filhos mais velhos, e Onã, foram mortos pelo próprio Deus, porque erraram, mas Judá colocou isso na conta de Tamar, disse: eles morreram por causa dela, daí porque não darei meu terceiro filho a ela mesmo, sendo direito, que pode ser que ele também morra. Judá também não aceitou que talvez os seus filhos foram o que foram, porque ele contribuiu, colaborou com isso. Judá saiu da casa de Jacó, seu pai, saiu dos pés de Israel, que ensinava, que mostrava, que detinha o conhecimento de Deus, para morar em Canaã. Judá não foi justo com Tamar, porque disse que os erros dela era por causa dela e não dele. Judá colocou a culpa sobre ela, sobre Tamar. Judá preferiu honrar os homens do que honrar Deus, porque quando ele foi pagar a suposta prostituta com quem ele se deitou, que era Tamar, ele disse: eu vou fazer isso para que a minha honra não seja manchada. E eu disse aos irmãos, tem pessoas que são assim, preferem manter a honra externa do que interna. Lá fora são tidos como bons homens, boas mulheres, prestativos, dedicados, mas quando chegam em casa isso não acontece, estão completamente longe do padrão. Eu costumo dizer que o melhor que você tem que ser para a sua casa e não para a rua. A sua melhor educação, o seu melhor esforço, o seu maior desprendimento. Judá preferiu honrar as pessoas do que a Deus, porque ele deitou-se com uma prostituta e queria manter o padrão de alguém que pagava suas contas em dias. Tem pessoas que são assim, diante de Deus estão sujas, mas religiosamente parecem limpas, se vestem como crentes, se portam como crentes, mas o coração está longe do Senhor. A Bíblia diz: honra com os lábios, mas o seu coração está distante. E pontuei que Tamar está nesse contexto, e ela se expõe, arrisca a sua vida, não pensa em si mesmo, porque quando Tamar deita-se com Judá, Tamar não está pensando em subsistência, porque o texto sagrado afirma que ela morava na casa de seus pais, não faltava pão e nem bebida para ela comer. Tamar não pensava em prazer, porque o texto diz que depois que ela deitou-se com ele, ela não comeu mais com nenhum outro homem e não brigou por isso. Tamar brigava por justiça. E eu disse aos irmãos que nós temos que ter o sentimento de Tamar, de fazer o que é certo, custe o que custar. Tem pessoas que defendem o errado porque ele é cômodo, defendem o errado porque ele é proveitoso, quando na Bíblia não é assim. Certo é certo e jamais vai ser errado. E o crente tem que entender que nós temos que caminhar na luz. Jesus disse que nós devemos praticar as nossas obras diante dos homens, na luz, para que eles vejam o que nós fizemos e glorifiquem ao Pai que está no céu. O crente tem que ter uma postura de justiça, de integridade, ainda que venha com prejuízo próprio. E Tamar teve isso. Ela sabia: eu posso ser acusada de prostituição, posso ser acusada de adultério, poderia até ser assassinada, mas ela defendeu o que tinha que defender. Ela sabia que havia um direito do seu primeiro marido de ter um filho pelos lombos dos seus irmãos. Judá escolheu isso e ela não aceitou. Que Deus coloque em nós essa disposição de justiça e de direito que havia em Tamar. Mas o texto ainda fala sobre uma segunda mulher, que também aparece com índole meio duvidosa. Se os irmãos olharem no versículo 5 do capítulo 1 de Mateus, o texto diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Com certeza a maioria lembra da história de Raabe. Raabe aparece na Bíblia sendo referência sempre a prostituta. Foi assim que ela ficou conhecida. Também a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Raabe aqui está sendo posta na galeria dos heróis da fé. Raabe aqui está sendo
posta como alguém que deve ser observada, dizendo que ela testemunha contra nossas ações. Mas olhe como o escritor reconhece Raabe. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Veja que o estigma da vida que Raabe vivia ficou gravada nela o tempo todo. Anos se passaram, séculos se passaram, mas quando falava dela, lembrava do que ela foi. A vida de Raabe não foi fácil. O contexto em que ela estava não foi fácil. Raabe padeceu muito, porque não era fácil para a mulher ter aquele tipo de vida que ela tinha naquele momento. Mas quando Raabe aparece nas Sagradas Escrituras, ela aparece como um exemplo de fé. E eu queria que os irmãos olhassem comigo Tiago, capítulo 2. O livro do apóstolo, que não era bem apóstolo, era irmão de Jesus, de Tiago, capítulo 2, e veja o que diz o versículo 25, quando fala de Raabe. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe aqui aparece no capítulo 2 de Tiago como referência de fé. Enquanto Tamar, ela surge como símbolo de justiça, de direito, de defesa do nome do outro, mesmo quando o outro não merecia. Raabe aparece como exemplo, como símbolo de fé que deve ser seguido. Não apenas de fé, mas ela aparece como alguém que pode testemunhar nossas atitudes. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos cercados de um tão grande número de testemunhas. E quem são essas? Uma delas é Raabe. Ele está dizendo, quando você agir, olhe para Raabe e veja se ela agiria da forma como você está agindo. E Raabe aparece como símbolo de fé. E falar de fé aqui agora é importante. Primeiro, porque nós não podemos confundir o que é fé. Alguns trocam fé, irmã Renata, por presunção. Foi isso os espias que deixaram de ir invadir Canaã quando Moisés mandou. Depois disseram que se arrependeram e quiseram invadir depois. Moisés disse, não vai mais. A chance era aquela. Quando Josué e Caleb foram, vocês duvidaram, não creram, e aí depois não vai dar certo. Nós vamos porque Deus está conosco. Ali não era fé, ali era presunção. Tem pessoas que estão assim, trocando fé por presunção, trocando fé por pensamento positivo, achando que a fé se resume a isso. E o texto de Tiago aponta sobre características da fé de Raabe. Primeiro, a fé de Raabe não estava divorciada da prática da piedade. Raabe não somente tinha uma atitude de fé, Raabe tinha uma atitude de fé que era demonstrada. Alguns questionam o livro de Tiago, inspirados com o discurso que Lutero teve há muito tempo atrás, porque dizia que Lutero ele não aceitava Tiago como um livro inspirado por Deus. E por que não aceitava? Porque Lutero não conseguia juntar o conceito de fé e o propósito de fé que Paulo fala com Tiago. Paulo diz que a salvação é pela fé e não precisa de obras. Já Tiago diz que a fé é comprovada pelas obras. Depois o próprio Lutero percebeu que estava errado, porque Paulo fala da salvação pela fé, e Tiago fala sobre as consequências daqueles que têm fé. E é isso que aqui o texto está mostrando. Raabe não era uma pessoa que tinha um discurso de fé. Raabe era uma pessoa que tinha fé, e as suas ações mostravam a fé que ela tinha. Lembra da parábola do bom samaritano? Nós tínhamos dois indivíduos, um sacerdote e um levita, que tinham postura de fé, que viviam um conceito de fé, que apresentavam uma fé, uma confiança em Deus, mas o exercício da fé, a transformação que a fé produz, não existia neles. A fé não pode ser apenas um ato de discurso,
A fé não pode ser apenas uma questão intelectual. A fé tem que promover no indivíduo uma transformação. A fé deve ser exercida de forma tal que a minha conduta seja mudada. Ainda eu volto para Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Tiago diz: nós fomos gerados pela palavra da fé. No versículo 19, Tiago diz que devemos ouvir a palavra da fé. Mas no versículo 23 ele diz: devemos ser cumpridores dessa palavra que nós pregamos. A fé enquanto atitude, a fé enquanto postura. Disse que o indivíduo foi numa espécie de mercadinho, de mercearia do interior, e quando chegou lá, o dono da mercearia disse: rapaz, você soube que chegou um pastor novo na igreja aí? Ele falou: não soube não, chegou tem um tempinho, mas esse pastor é um homem de Deus, e um olhar diferenciado. E o cara perguntou: como você sabe? Você foi lá? Eu não fui não. E por que é diferenciado? Porque os irmãos da igreja estão vindo pagar as contas que não pagavam há muito tempo. Ele está dizendo: aqueles irmãos que outrora tinham um discurso de piedade e negavam a eficácia dela, agora estão tendo discurso e agindo conforme o discurso que eles têm. Uma fé que é exercida, uma fé que não é uma fé apenas intelectual, mas é uma fé verdadeira. E essa fé, quando não é verdadeira, ela é ineficiente. Aí eu queria te convidar mais uma vez a voltar a Tiago, nesta feita no capítulo 2, e te convidar a refletir um pouco sobre essa fé, que Raabe se tornou exemplo. Quando Tiago fala dessa fé que é verdadeira, ele diz dos riscos que a fé falsa produz. Tiago capítulo 2, no versículo 14, olha o que Tiago fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele está dizendo: essa fé que não tem um exercício, consequências, essa fé que não redunda em atitudes, essa fé que não apresenta resultados, é uma fé ineficaz. Essa fé que demonstra esse tipo de postura, que não sofreu alteração, é uma fé que não serve para nada. Ele diz: que adianta você ter essa fé? Porventura ela pode salvá-lo? Isso me preocupa, porque tem pessoas que discursam bem com a fé, tem pessoas que apresentam bem a fé, tem pessoas que compreendem bem o conceito de fé, mas negam a eficácia da fé verdadeira que Raabe apresentou. Quando você chega em Josué, no capítulo 2, quando a Bíblia fala de Raabe, você vai ver algumas posturas daquela mulher que era fenomenal. Por gentileza, Josué capítulo 1, e você vai começar, capítulo 2, vai começar a ver a postura de Raabe. Começa no versículo 2, quando o rei de Jericó soube que na casa de Raabe havia 2 espias de Israel, e essa mulher arriscou se sujeitar à ira do rei, ao desfavor do povo, mas ainda assim protegeu aqueles homens. No versículo 3, ela não apenas protegeu aqueles homens, mas tirou de sobre eles o risco da perseguição, porque ela disse: eles vieram aqui, mas já foram para outro lugar, e aqueles homens deixaram de ser perseguidos. No versículo 4, a Bíblia diz que ela escondeu, manteve e não deixou que eles fossem atingidos. No versículo 6, colocou eles sobre o telhado, escondeu debaixo das cantas de linho. No versículo 7, os espias que perseguiam, os homens que perseguiam aqueles espias, deixaram eles em paz e saíram da cidade. Mas quando chega no versículo 9, Raabe começa a mostrar as atitudes de uma fé que transforma. Raabe era meretriz. Raabe vivia no meio de um povo idólatra e corrompido. Raabe apenas ouviu, talvez como conto, talvez como história de carochinha, talvez como história para criança, acerca do Deus de Israel. Lembre-se, não tinha texto escrito na mão de Raabe. Aquilo que estava escrito para o povo de Israel. Moisés havia entregado a Josué. Raabe somente ouviu histórias, mas aquilo que ela ouviu entrou no seu coração e transformou
transformou a sua vida. Porque no versículo 9 ela diz assim: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos nós, os moradores da terra, estamos desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que fizeste aos reis dos amorreus e a Seú, que é rei de Og, e a Bazã, que eles estavam na linha do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus que está em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe mostrou confissão de fé que nem entre os próprios hebreus tinham. Ele disse aos irmãos nesse instante que os espias que foram espiar a terra, homens que viram o mar se abrir, homens que viram o Jordão secar, homens que viram as pragas, não tiveram postura de fé que Raabe teve. Eu estou te mostrando que não basta apenas ir para a igreja, não basta apenas ter aparência de piedade, não basta apenas ter postura de crente, não basta apenas ter conhecimento da Bíblia. É preciso que a fé molde o seu caráter e que você viva conforme a fé que Deus implantou no seu coração, que você tenha uma fé viva e seja determinado por essa fé. Raabe mostrou-se que não apenas ouviu, que não apenas entendeu, mas que se converteu a esse Deus que pouco ela conhecia. Essa tipo de fé fez com que Raabe ganhasse essa oportunidade. Veja como a fé faz. Raabe teve fé. Capítulo 6 de Josué. Abra comigo sua Bíblia, por favor. O povo invade Jericó. Jericó vai ser destruída. Mas Josué havia feito um compromisso com o povo. Está escrito que Raabe acertou, que Josué acertou que na casa de Raabe ninguém poderia atingir. Havia determinado aos 2 espias: entre lá, pegue aquela mulher prostituta e tire ela da casa. Veja agora o versículo 23 do capítulo 6. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram fora do arraial de Israel. Veja essa atitude de fé como é recompensada. Raabe sozinha creu, Raabe sozinha arriscou, Raabe sozinha se prostrou diante do Deus que ela pouco conhecia. E como consequência disso, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu patrimônio, toda a sua família foi preservada pelo Deus de Israel. É importante que entendamos que a fé verdadeira sempre vai gerar um resultado de Deus em nosso favor. Se não tem acontecido nada, é porque a nossa fé tem sido uma fé apenas de discurso e não uma fé de verdade. Eu digo aos irmãos aqui que Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Não é apenas a carência que você tem que vai justificar uma ação de Deus em seu favor. Não é apenas o desejo que você tem que vai justificar uma ação de Deus com você. Deus responde fé. E a fé tem que ser verdadeira, como foi a fé de Raabe. Raabe creu no Deus de Israel, e Deus preservou toda a sua família da destruição, em resposta à fé de Raabe. É essa atitude de fé que Tiago diz. Alguns dizem: mas então que obra é essa? Volta mais uma vez para Tiago, capítulo 2. Tiago fala sobre 2 exemplos de fé. Tiago fala no capítulo 2 da fé de Abraão, dizendo: você quer ver obras de fé? Olhe para Abraão, porque o texto diz no capítulo 2, versículo 23 e 24, que Abraão provou a sua fé quando entregou seu filho Isaque para ser sacrificado. E diz a Bíblia que isso lhe foi imputado por justiça. E quando fala de obras de fé de Raabe, diz que Raabe arriscou sua própria vida para salvar os emissários que havia vindo de Israel. Olhe para cá, irmão. Quer saber qual é a prova da fé? Que obras são essas? É claro que não é caridade, é obras de obediência. São obras de arriscar, de confiança.
Quando a Bíblia diz, se você vai provar a sua fé por obras, prova agradecendo, prova arriscando, prova confiando, mas nós não queremos fazer isso. A gente quer tentar mostrar a nossa fé por ações de caridade, e isso não funciona aqui no reino de Deus. A nossa fé vai ser comprovada pela disposição de arriscar, a nossa fé vai ser comprovada pela disposição de sacrificar e obedecer. A atitude de Abraão foi atitude de obediência plena à vontade de Deus. A atitude de Raabe foi atitude de arriscar diante do rei de Jericó e daquele povo. Mas a nossa fé hoje está sendo diferente. Nós estamos confundindo fé com a vara de condão. Eu tenho fé e tudo acontece. Eu tenho fé que vou comprar o carro. Não tenho dinheiro, então vou lá comprar o carro pela fé. E não pago o carro, porque a fé não é a vara de condão. Eu estou trocando fé com uma espécie de obrigatoriedade a Deus. Eu tenho fé, então Deus tem que fazer. Quem somos nós diante disso? A Bíblia diz, e o justo, fala isso 3 vezes, e o justo viverá pela fé, e não terá pela fé. Ter pela fé não é igual a viver pela fé. Viver pela fé é o que disse Abacuque: ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas sejam roubadas, que não haja mantimento, que não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor. Isso é viver pela fé. A Bíblia diz que o inimigo, o adversário, o ladrão, vai matar, roubar e destruir, mas ele vem para que tenha vida e vida em abundância. Não é com abundância. Vida com abundância é com muita coisa, muito carro, muita casa, muito dinheiro, muito recurso, muita saúde. Mas ele fala vida em abundância. Vida em abundância é muita vida. Eu posso não ter casa, eu posso não ter carro, posso não ter dinheiro, posso não ter saúde, mas eu transmito vida às pessoas. Eu exalo alegria, exalo paz, satisfação. É a fé que são demonstradas pelas nossas obras. Mas nós mudamos o conceito de fé. Deus faz milagres, Deus opera para isso, opera. Deus faz maravilhas. Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá saúde. Tudo isso Deus dá. Mas o conceito de fé da Bíblia não se resume a isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns dizem, não vai faltar prova, não vai faltar luta, não vai faltar angústia. É verdade. Mas o texto está dizendo, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor me supre no que eu preciso. Mas hoje eu não comia a picanha que eu esperava, mas o Senhor supriu a minha necessidade. Mas eu não consegui comprar a casa quando eu sonhava, mas o Senhor tem suprido a minha necessidade. Mas eu não tenho o carro que eu queria, mas o Senhor tem suprido a minha necessidade. Alguém passa e diz, por que ele é tão satisfeito? Porque ele é uma pessoa que tem fé. Fé como a fé de Raabe, que aquilo que lhe castigou no passado ficou estigmatizado no futuro. Em todos os textos da Bíblia, com exceção aqui de Mateus, ela aparece como meretriz. Em Hebreus é meretriz, em Tiago é meretriz, mas isso não foi motivo para não exercer a sua fé. Eu imagino como era Raabe no meio dos Hebreus, em Gigal. Quando ela voltou, quem é? É a prostituta. Ela não só é prostituta, não é prostituta. A referência dela era essa. Mas isso não impediu que ela fosse uma mulher que exercesse a fé. Que tipo de fé você tem? É aquela fé ineficiente? Aquela fé inútil? Aquela fé que diz Tiago aqui, que poderá não te salvar? Ou você está buscando de Deus a fé que Raabe teve? Aquela fé eficaz, aquela fé que é demonstrada pelo exercício da piedade, aquela fé que diz, eu continuo crendo em Deus, porque Deus é bom, mesmo quando aparentemente eu não tenho aquilo que eu quero. É essa fé que eu queria que os irmãos entendessem. Por isso Jesus, quando permitiu que o nome de Raabe figurasse ali, ele está dizendo, ela é digna de referência, porque ela tem a fé verdadeira que nós precisamos ter. Tenha fé, tenha fé. A Bíblia diz, se for necessário, peça a Deus. O pai de jovem lunático disse, Senhor, me ajude na minha falta de fé.
Jesus repreendeu os discípulos dizendo: vocês não têm fé. Até quando eu tenho que tolerar vocês, homens de pouca fé? Vocês não têm conseguido crer nos propósitos de Deus. A nossa fé tem sido quase sempre usada somente para conseguir milagres. Exerça a fé para ter o carro, exerça a fé para ter cura, exerça a fé para receber um presente, um milagre. Não, irmão. Exerça a fé para ser transformado por Deus de verdade. Exerça a fé para enfrentar a dificuldade de cabeça erguida, sabendo que Deus continua sendo o mesmo e que jamais muda. Exerça a fé para exercer a transformação da palavra que nós precisamos exercer. E não fazer o inverso. E não passar vergonha por aí. Não, eu sou uma pessoa de fé. Eu oro e eu digo que não é curado e parece que eu não tenho fé alguma. Esse é o perigo. O evangelho virou motivo de chacota lá fora, porque nós mudamos o conceito de fé e agora estamos com problema. Esses dias eu ouvi alguém falando: cadê a fé dos crentes? Porque não cura ninguém de coronavírus. Cadê a fé dos crentes? Porque não resolve isso e aquilo outro. E aí está sendo motivo de chocarrice contra a igreja, porque apresentaram uma fé diferente. Mas eu quero te mostrar a fé de Raabe, uma fé eficaz, uma fé que mostra transformação de caráter, uma fé que mostra confiança no Deus de Israel, uma fé disposta a arriscar do lado de Deus, uma fé disposta a obedecer, custe o que custar. Essa é a verdadeira fé, e o justo viverá pela fé. Eu concluo citando Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso o quê? Eu posso ter o que eu não tenho dinheiro para comprar? Posso. Eu posso ter aquilo que eu não tinha condição de ter? Posso. Mas Paulo está dizendo: eu posso enfrentar tudo, porque quem me sustenta é Deus. Eu posso não ter a casa para morar, mas Deus está me sustentando. Eu posso não ter o pão para comer, mas Deus está me sustentando. É essa fé que é representada na vida de Raabe. Tenha fé, irmão, como Raabe teve. Aquela fé que, mesmo que chamaram ela de prostituta, continuou sendo exemplo diante do povo de Deus. Aquela mulher que somente ouviu falar dos feitos de Israel, mas ainda assim foi usada por Deus. Aí eu escrevi aqui para concluir: Raabe protegeu, impediu as buscas, porque disse que eles haviam fugido. Se dispôs com os homens e com o rei. Ela não podia estar, ela entendia que Jericó não podia estar com a verdade, porque quem não tem misericórdia provavelmente já esqueceu ou não entendeu a verdade. Quem pode ser destruído também, por certo, foi enganado. É bem verdade que Raabe mentiu, mas a Bíblia não justifica a mentira de Raabe. Está dizendo que Raabe mentiu porque ela cresceu num ambiente onde a mentira era normal, e por isso Deus aceitou a sua mentira. Mas Raabe depois mudou de postura e somente falou a verdade, se tornou exemplo de fé. Raabe mostrou ter mais convicção sobre a conquista de Canaã do que muitos hebreus que viram os milagres de Deus. Tem pessoas que pedem uma prova a Deus. Prove, Senhor. Faça isso que eu crerei. Quem disse que milagre vai fortalecer a sua fé? Quem disse que milagre vai mudar os seus conceitos sobre Deus? Muitas pessoas viram e usaram a prova como exemplo ou prova da existência de Deus. Bem-aventurados que não viram, e bem-aventurados aqueles que creram mesmo sem ver. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.